Indo para onde eu preciso, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre seguidores no Instagram, audiência e o que isso impacta nas pessoas que prestam serviço aqui nas redes sociais, ou seja, dentro do offline, mas enfim, precisam divulgar seu serviço de forma online. O que acontece? Muitas pessoas levam em consideração que quanto mais seguidores, mais audiência você tiver nas suas redes sociais e tudo mais, você vai conseguir vender mais. Só que dependendo do segmento que você está, isso não necessariamente é uma verdade, porque a qualificação, as pessoas entenderem determinado tipo de trabalho faz mais sentido do que determinado tipo de audiência. Isso vai fazer sentido para vocês. Vou dar um exemplo meu. Eu tenho uma agência de marketing focado para nutrição, que é um nicho bem específico. Então o meu trabalho é falar com nutricionistas e o tempo todo tá ajudando essas nutricionistas a conseguirem aumentar o faturamento e tudo mais. Então o meu negócio, ele é nichado, eu trabalho com um nicho específico. Então para mim, pouco importa se eu tivesse milhões de seguidores e tudo mais. Eu alcançaria talvez mais nutricionistas se eu tivesse cada vez mais seguidores? Talvez sim, só que a quantidade de pessoas não clientes meus que eu teria dentro da minha base de pessoas seriam infinitamente maior. E tem algo dentro de Instagram, de plataformas e tudo mais, que são os nossos... Deu uma balançada aqui passando lendo o trem. São os nossos algoritmos, né? E isso importa bastante. Só para te dar uma ideia. Em outubro do ano passado, eu fiz um movimento no meu Instagram de remover umas 8 mil pessoas do meu Instagram. Eu tinha uns 11 mil seguidores e tudo mais. Hoje eu tenho 3.700 pessoas que me acompanham dentro do meu Instagram e eu tenho uma empresa de prestação de serviço na parte de marketing focado dentro da área da nutrição. Depois que eu fiz esse movimento, o faturamento da minha empresa cresceu muito mais, porque a partir de agora eu estou falando somente com o meu público. E eu vou entrar de novo num ciclo de crescimento, porque eu continuo crescendo todos os dias. Novos nutricionistas começam a me seguir dentro do meu Instagram. Só que a minha audiência, eu estou buscando muito mais qualificar do que querer crescer somente de números, para parecer que eu tenho um sucesso, para parecer talvez que eu possa ser uma pessoa de autoridade. E aí eu entro no ponto principal desse vídeo. Porque número de audiência, ele só ganha a primeira impressão. Dali para frente vai depender do que você posta, a qualidade do seu conteúdo, a profundidade que você tem de fato sobre aquele assunto e o serviço que você presta para poder vender o seu trabalho. Eu já perdi a conta de quantidade de nutricionistas que tem excelente número de seguidores e que faturam muito baixo. Por quê? Porque a profundidade que esse nutricionista tem com a própria audiência é muito baixa. E às vezes a própria nutricionista não entende muito bem do teu próprio trabalho e isso faz com que a pessoa não consiga atingir um número de faturamento legal. A minha empresa ela fatura muito bem, eu tenho clientes, eu tenho nutricionistas dentro do Instagram que faturam alto no Instagram e que têm seguidores parecidos com os meus. Então se o teu objetivo dentro desse mundo digital é crescer o seu negócio, não necessariamente você precisa de uma audiência muito grande para fazer isso acontecer. O que você precisa é falar com as pessoas corretas, né? E aí a gente entra dentro de outro assunto que é a parte de tráfego, marketing e tudo mais, que é algo que a minha empresa faz, só que esse não é um vídeo para falar da minha empresa e algo nesse sentido, mas que uma das coisas que ajuda bastante a gente a atrair audiência qualificada são a parte de anúncio, segmentação e tudo mais. Isso não funciona muito bem aqui dentro do YouTube, porque o YouTube é uma plataforma de vídeos um pouco mais longo, de construção de relacionamento, de opinião e tudo mais, faz com que as pessoas se engajem, se interessem e consumam um conteúdo mais profundo, mas tem uma jornada de compra diferente do que lá dentro do Instagram. Aqui a jornada de compra é muito mais de review, de avaliação, de a gente consumir conteúdo muito daquela pessoa e às vezes comprar produtos que essa pessoa recomenda, não necessariamente prestação de serviço ou algo nesse sentido, mas ela tem uma visão de plataforma completamente diferente do Instagram. O Instagram, na minha visão, ele vende muito mais coisas do que o YouTube, que é uma plataforma de relacionamento, construção de audiência e tudo mais. Porque eu acho que desde o início da plataforma do YouTube, ela foi muito construída para a gente ver gameplay, review de produtos, acompanhar uma blogueira que produz conteúdo, de ver rotina e tudo mais, e não necessariamente para uma empresa vender de forma direta para a sua audiência. Às vezes tem seus intermediários, né? Você vai lá fazer uma avaliação sobre um produto e você ganha uma comissão X, ou você está sendo patrocinado para gravar aquele vídeo falando de uma marca tal. Então, o
YouTube tem muito mais essa pegada, por isso que aqui muitas pessoas visam muito mais em número de quantidade de pessoas que vão estar acompanhando, porque a forma de monetização é diferente do Instagram, que a gente acaba vendendo o nosso serviço, o nosso trabalho, divulgando diretamente o nosso produto, aquilo que a gente vende. Então, conseguiram entender um pouco a dinâmica de plataforma entre YouTube, Instagram e tudo mais? E aí, voltando novamente ao assunto, que é a parte de seguidores. E aí a gente vem, seguidores, audiência e tudo mais, não faz, na verdade, né, que um negócio cresça e multiplique o número de vendas e tudo mais, se tiver muitas pessoas acompanhando. Eu acho que a dedicação que uma pessoa precisa ter, ela é muito mais em buscar entender o teu público-alvo, o teu nicho que você quer trabalhar, as dores e as dificuldades e o que, de fato, os seus futuros clientes desejam através da contratação do serviço que você oferece ou do produto que você oferece. Porque assim você consegue produzir bons conteúdos que aproximam essas pessoas, esses clientes de você, que criam um relacionamento e uma conexão e que fique natural a pessoa dar o próximo passo para comprar aquilo que você oferece. Na minha empresa, o que eu vendo e o que eu entrego também na ponta, né, não só na parte da venda, é fazer com que o meu cliente, de fato, consiga viver da profissão, consiga viver de marketing, consiga viver de consultório. Minha esposa é nutricionista, então eu respiro bastante esse negócio, então eu entendo muito o dia a dia do nutricionista. Então faz com que os conteúdos que eu tenho lá dentro, eles consigam falar e conversar diretamente com o público que se interessa sobre o meu assunto. Qualquer outra pessoa que não vai estar dentro desse segmento que eu atuo, que eu atendo e tudo mais, não vai nem entender o que eu estou falando. Dificilmente. Talvez um profissional de outra área que tenha um atendimento semelhante possa entender o que eu estou falando, mas eu não foco em vender para essas pessoas. Então eu tenho profundidade e entendimento real do meu cliente, e isso faz com que eu produza conteúdos específicos para aquelas pessoas, e quando eu coloco o anúncio, a minha empresa vende mais, exatamente no mesmo formato que os meus clientes. Então, quando o meu cliente, eu vendo muito para o nutricionista, né? Eu produzo conteúdo, eu coloco a cara, eu entendo do meu público, e para um nutricionista vender para o público dele também, ele vai seguir com eles semelhantes. Então, eu sou o tempo todo uma pessoa que estou colocando em prática aquilo que eu falo para os meus clientes colocar em prática, por mais que eu não tenha um consultório, eu, João Pessoa, mas minha esposa tem, a gente tem uma clínica junto, que o formato de venda ele vai ser muito parecido. Quando a gente tem conexão, entende do cliente que a gente quer atender, e o nutricionista também, vai ter uma construção de relacionamento, vai ficar muito mais fácil a pessoa vender. E isso independentemente de quantos seguidores o nutricionista em si tem. Isso vale para qualquer outro profissional da área de serviço. E aí quando a gente bota anúncio para rodar, a gente atrai os clientes que a gente quer. Por quê? Porque lá no Instagram vão ter conteúdos postados e vão ter uma vitrine que explica um pouco melhor, que conscientiza, e que a pessoa que tem a necessidade da contratação daquele produto ou serviço, na hora que bate o olho, pensa assim, ó, essa pessoa entende o que ela está falando, ela entende o que eu estou passando e ela pode me ajudar. Aí entra o jogo de crescimento de faturamento, e seguidores, pode ter certeza que não é a matemática para um negócio que presta serviço ou até mesmo que vende produtos, faturar alto, utilizando as plataformas digitais para poder, como âncora, né, para poder atrair pessoas e atrair clientes. Então, resumindo, se você tem um negócio, se você presta serviço, se você vende produtos de forma direta para os seus clientes e tudo mais, buscar aumento de número de seguidores não vai fazer com que seu negócio aumente mais o seu faturamento. Isso eu posso provar, eu quanto vários clientes que eu acompanho e tudo mais, que eu tenho muitos clientes com excelentes e altos faturamentos, que tem um número de seguidores extremamente pequeno. Então, quando você olhar alguém no Instagram e tudo mais, você querer julgar o quanto aquela pessoa ganha pelo número de seguidores que ela tem, pode ter certeza que na maioria das vezes você vai estar muito enganado na sua percepção.